Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. O meu nome é Vitor Litrenta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como começar a investir do zero. Exatamente pessoal, o vídeo de hoje vai ser um guia, um passo a passo para que você possa estar fazendo os seus primeiros investimentos. É bom lembrar que investir é algo sério pessoal, então é algo que você tem que fazer baseado numa análise e numa estratégia. Lembre-se que o que você está fazendo é colocando o seu dinheiro em algum ativo financeiro. Então é importante que você tenha noção de onde você está colocando o seu dinheiro para que você possa assim tomar boas decisões. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O intuito aqui não é te recomendar comprar ou vender ativos financeiros, até porque esse não é o propósito nem do vídeo e nem do canal. Eu criei esse canal com o objetivo de mostrar para vocês de maneira descomplicada como funciona o mundo dos investimentos e te ensinar como estudar e se capacitar para que você tome suas próprias decisões acerca do que você vai fazer com o seu dinheiro. Dito isso, vamos começar a falar sobre como investir o seu dinheiro do zero. Eu basicamente separei 3 perfis de investimento de pessoas e vou mostrar o que eu faria se eu estivesse nas condições delas. Então imagine pessoas que têm até R$100 para investir, imagine pessoas que têm R$200 para investir, imagine pessoas que têm a partir de R$300. Eu vou mostrar para vocês o que eu faria se eu estivesse em cada uma dessas condições para ficar extremamente didático e vocês entenderem como é que começa no mundo dos investimentos. A primeira coisa que você deve fazer é estipular um valor mensal para você poder fazer os seus investimentos. E é importante que você estipule um valor e que você siga esse valor. Você tente fazer o máximo para não investir menos. Até porque esse valor vai ser a base da sua estratégia de investimentos. Óbvio que você pode aportar mais alguns meses se você conseguir. Esse é o objetivo dos investimentos. É você conseguir mais e mais janelas para poder aumentar os seus aportes. Mas fixe um valor que seja confortável para você, baseado na sua realidade financeira, e use esse valor como estratégia para que você possa fazer os seus aportes todos os meses. Depois que você estabeleceu quais os valores que você vai fazer no investimento todos os meses, você vai definir agora qual o seu objetivo com esse investimento. E todo investimento ele tem um objetivo, e é baseado nesse objetivo que a gente monta a estratégia da nossa carteira. Então é importante que você defina bem o objetivo do seu investimento, que vai ser baseado nisso que você vai escolher se você vai colocar o seu dinheiro em produtos da renda fixa ou se você vai escolher produtos da renda variável. Mas pera. Eu estou explicando para pessoas que não sabem nada sobre investimento de renda fixa e renda variável. Mas o que seria essa renda fixa e essa renda variável? Não se preocupem, eu vou explicar as nomenclaturas para que vocês possam entender. Até porque o objetivo do vídeo é esse. Então vamos lá. Essas nomenclaturas, renda fixa e renda variável, elas dizem respeito à rentabilidade do teu produto de investimento. Então quando você vai adquirir um produto de investimento da renda fixa, a tua rentabilidade ela é pré-definida. Então no momento que você vai adquirir, você já sabe o quanto que vai ser a rentabilidade daquele produto. Por isso que eles chamam de renda fixa. No caso da renda variável, você não sabe qual é a rentabilidade daquele teu investimento. Você pode saber dos últimos 12 meses, existe um cálculo que fala sobre isso, mas você não sabe na prática qual vai ser a rentabilidade para frente. E é por isso que eles chamam de renda variável. Mas como é que eu sei se eu estou investindo na renda fixa ou na renda variável? É simples. A natureza do investimento é que vai responder essa pergunta para você. Nos investimentos da renda fixa, você está basicamente emprestando seu dinheiro para um terceiro, para esse dinheiro ser rentabilizado por esse terceiro e devolvido a você com juros. Esses terceiros podem ser basicamente 3 figuras: o governo, instituições financeiras e empresas. No caso do governo, você investe por meio dos títulos públicos. O Tesouro Direto, por exemplo, conhecido como o investimento mais seguro do Brasil. No caso das instituições financeiras, os bancos, você investe por meio dos CDBs, os certificados de depósitos bancários. E no caso das empresas, eu vou dar 2 exemplos, que é o LCI e LCA, onde você basicamente está emprestando seu dinheiro para empresas do setor imobiliário e do agronegócio. A renda variável, por sua vez, funciona com uma dinâmica diferente. Aqui você está investindo em empresas. Basicamente, você está comprando uma pequena parcela daquela empresa para se tornar um sócio e ter direito ao recebimento da repartição de lucros. Existem vários investimentos na renda variável, mas para esse vídeo eu vou focar basicamente em 2: ações e fundos imobiliários. A menor parte de uma empresa é uma ação. Então, quando você compra um pedaço de uma empresa, você está comprando uma ação. No caso do fundo imobiliário, a menor parte de um fundo é uma cota. Então, quando você investe em uma empresa, você é um acionista. Quando você investe em um fundo, você é um cotista. Mas é basicamente a mesma coisa. Você está se tornando sócio daquele determinado empreendimento para ter direito à participação no recebimento dos lucros. Mas qual a diferença entre renda fixa e renda variável? De maneira bem simples, a renda fixa costuma ser muito mais segura do que a renda variável. Tanto porque existem ferramentas na renda fixa que garantem essa proteção do seu capital, como também por alguns fatores que eu vou estar explicando para vocês aqui.
Então, o primeiro deles é que na renda variável nós temos uma oscilação muito maior do seu capital do que na renda fixa. Então, por exemplo, quando você coloca R$ 1.000 em uma ação, por exemplo, do Banco do Brasil, pode acontecer no mês seguinte dessa ação ela ter valorizado 20%, ou seja, está R$ 1.200, como também pode acontecer dela ter desvalorizado os meus 20%. Então, quando você aloca o seu recurso na renda variável, você tem um potencial de ganho muito maior, porém, a troco de uma segurança muito menor. E na renda fixa é justamente o contrário. Os investimentos na renda fixa são investimentos mais conservadores, que contam com rentabilidades menores em troca de uma segurança maior e de uma volatilidade muito menor. Então isso faz com que a renda fixa ela seja muito mais previsível do que a renda variável, o que faz com que, para investimentos de curto e de médio prazo, ela seja a melhor opção para você colocar o seu dinheiro. Além de tudo isso que eu falei, a renda fixa ainda possui o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então todos esses fatores juntos contribuem para que a renda fixa seja uma excelente opção de proteção patrimonial, porque você troca uma rentabilidade menor por uma segurança maior do que você teria na renda variável. Depois de todos esses benefícios que eu falei sobre a renda fixa, podem ter surgido dois pensamentos aí em você. O primeiro deles é: eu tenho segurança na renda fixa e eu tenho uma rentabilidade, por mais que ela seja menor, para que eu vou me arriscar na renda variável? E eu tenho uma resposta. A renda variável, apesar dela ter menos segurança, se você tomar boas decisões e montar uma carteira diversificada, o potencial de valorização que você tem é muito grande. Eu tenho uma carteira que é mesclada entre renda fixa e renda variável. E na renda fixa eu tenho a minha proteção patrimonial, são os meus investimentos conservadores, e na renda variável eu tive os meus melhores ganhos. Por quê? Porque a minha renda variável ela é montada para longo prazo. E o longo prazo é justamente o objetivo da renda variável. Todos os meus objetivos eles são delineados em curto, médio e longo prazo. Se eu tenho objetivos de curto e de médio prazo, renda fixa. Todos os meus investimentos vão ser ali. Agora, se por outro lado eu tenho objetivos de longo prazo, aí eu vou na renda variável, porque o potencial de valorização dos ativos financeiros de lá, eles são muito maiores do que na renda fixa. O segundo pensamento que pode ter surgido na sua cabeça é o extremo oposto. Se eu tenho esse grande potencial de valorização na renda variável, para que eu vou perder meu tempo com pequenos rendimentos na renda fixa? E aí eu te respondo da mesma maneira que eu falei sobre a renda fixa. Se você aloca todo o seu capital na renda variável para objetivos de curto e médio prazo, e você precisa sacar aquele dinheiro em 3, 4, 5 meses, só que naquele momento o mercado estiver em baixa, lembre-se que você não tem proteção patrimonial, então você pode ter sofrido uma desvalorização, e aí o seu capital pode estar menor do que o capital que você colocou originalmente. Então, fixe na sua cabeça que a renda variável e a renda fixa, elas são complementares. E o que você vai colocar de capital em cada uma delas diz respeito diretamente ao objetivo que você tem para aquele determinado capital. A carteira que eu estou montando aqui nesse vídeo, ela é uma carteira focada em renda mensal de longo prazo para a sua aposentadoria. Então, todos os produtos de investimento que eu estiver comprando, eles são justamente condizentes com esse objetivo dessa carteira. Eu não estou preocupado com a oscilação de curto prazo ou de médio prazo dos ativos financeiros que eu comprar. Por quê? Porque a minha estratégia está muito bem delineada. Eu estou visando o futuro. E como eu estou tomando boas decisões financeiras, como eu estou comprando bons ativos, fazendo análise, é muito provável que no futuro eu ganhe bons rendimentos, tanto de valorização como de dividendo. Então, definir o seu objetivo é muito importante para você escolher, de fato, quais são os produtos financeiros que você vai comprar. Depois que você estabeleceu qual o valor que você vai investir e definiu qual o objetivo do seu investimento, vamos agora passar para o primeiro passo prático desse vídeo, que é abrir conta em uma corretora de investimentos. De maneira simples, uma corretora é uma empresa atuante no sistema financeiro que intermedia a compra e venda de ativos financeiros. Quando você vai escolher uma corretora, você precisa basicamente se atentar a 4 fatores. Primeiro, você precisa descobrir se é uma corretora segura. E como é que você faz isso? Você vai consultar o site da CVM, que eu vou deixar aqui na tela, e você vai pesquisar o nome dessa corretora. Uma vez que você descobre que essa corretora está cadastrada lá, ela passou do primeiro passo, porque ela é uma corretora segura. O segundo passo é descobrir se essa corretora ela é taxa zero, ou seja, se ela não te cobra pela negociação de ativos financeiros, pela compra e venda de ativos financeiros. Existe uma porção de corretoras assim no mercado. Você tem a Clear, você tem a Rico, você tem a Nuinvest. Todas essas são corretoras taxa zero, onde você não é cobrado pela negociação de ativos financeiros. O terceiro passo é você descobrir se aquela corretora ela é fácil e intuitiva de utilizar, e se você consegue se adequar a mexer no aplicativo. Esse passo é um pouco mais subjetivo, porque ele varia muito do seu critério do que seria fácil e intuitivo. Eu, particularmente, gosto de usar 2 corretoras, a XP Investimentos e a Nuinvest. Por que eu uso 2 corretoras? A XP, apesar dela ser taxa zero para a maioria dos ativos,
Infelizmente, ela cobra R$ 4,90 por ordem de compra e venda de ações. E eu não quero pagar esse valor. Então, eu coloquei as minhas ações especificamente na Nuinvest, que é taxa zero para todos os ativos. E aí você pode estar se perguntando, se a Nuinvest é taxa zero, por que você não concentra todos os seus ativos nela? E é porque, pessoal, eu prefiro muito mais a XP. Para mim, a XP é a corretora mais completa do mercado. E eu não sou patrocinado para falar isso, muito pelo contrário. Eu gosto realmente da corretora, porque para mim, além dela ser muito fácil e intuitiva de utilizar, ela tem um leque gigantesco de possibilidades de ativo financeiro que são únicos dela. Ela tem um contato com a assessoria que é muito fácil, tanto com a assessoria como com o suporte. E também tem uma coisa que eu gosto muito, que são informações detalhadas sobre meus ativos financeiros. Então eu prefiro utilizar a XP para todos os ativos que ela não cobra taxa e deixar as minhas ações na Nuinvest, porque fica muito fácil para mim de gerenciar. O quarto e último critério é você escolher uma corretora que tem um bom atendimento ao cliente, que tem uma boa comunicação. Porque se você precisar de qualquer informação, você precisar conversar com o suporte, você vai ter facilidade em entrar em contato com eles. Definidos esses 4 critérios, agora você já pode escolher a sua corretora. Para o vídeo ficar didático, eu vou fazer junto com vocês a abertura de uma conta no Banco Inter, porque ele também funciona como uma corretora. E como eu quero começar do zero, e nas minhas outras contas, nas minhas corretoras, eu já tenho dinheiro investido, eu optei por escolher um que eu estou criando agora com vocês, fazendo o cadastro, para que a gente possa de fato começar do zero e vocês entenderem o quanto que é fácil fazer o seu primeiro investimento. Minha conta foi criada e agora a gente já pode passar a mexer nela. Eu não trouxe aqui o cadastro passo a passo, porque é muito intuitivo. Você vai precisar preencher algumas informações básicas suas. Você vai colocar seu nome, seu CPF, seu e-mail, data de nascimento, vai precisar tirar uma foto do seu documento. Se você seguir o passo a passo, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade em confirmar a sua conta. Outra coisa é que, no Banco Inter, quando você cria a sua conta, o aplicativo pede algumas horas para poder confirmar. No meu caso, demorou cerca de 12 horas. Mas para você pode demorar até 48 horas. Vai depender de caso a caso, acredito eu. Então, uma vez que você terminou a confirmação da sua conta, que você já fez o primeiro login, vamos passar agora para começar a analisar o aplicativo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é transferir um dinheiro para sua conta para que você possa fazer os seus investimentos. Podem ver que eu já coloquei aqui, R$300. Mas não se preocupe se esse não é o valor que você vai investir. Eu montei 3 perfis de investimento. São pessoas com até R$100, pessoas com 200 e pessoas com 300. Então pode ter certeza que dentro de um desses perfis você vai se encaixar. Depois que você fizer a transferência, que pode ser por via de Pix ou por via de transferência, é um banco digital como qualquer outro, você vai para a aba de investir. Notem que a primeira coisa que vai aparecer é a questão do seu perfil. O que é o perfil? Vou explicar de uma maneira bem simples. É o quanto que você se predispõe ao risco. É o quanto que você tem estômago para aguentar o risco do teu investimento. Existem basicamente 3 perfis. Perfis conservadores, que são perfis que gostam de segurança e de baixa volatilidade. Então, em troca disso, eles têm rentabilidades menores. Existem os perfis moderados, que eles estão um pouquinho mais suscetíveis ao risco do que os conservadores, então eles ganham um pouquinho mais de rentabilidade, mas eles ainda assim prezam muito pela segurança e pela baixa volatilidade. E existe o perfil arrojado, que é aquele cara que ele não está preocupado com a exposição ao risco. Eu, por exemplo, sou mais arrojado. A minha carteira é basicamente montada em cima da renda variável. Eu tenho exposição à renda fixa? Tenho. Eu acredito que 30% da minha carteira seja renda fixa. Mas a esmagadora maioria é renda variável e eu não me incomodo com o risco da oscilação. Então, quando você for montar a sua estratégia de investimento, você tem que estar baseado no seu perfil, certo? Então, se você for um pouco mais conservador, escolha investimentos mais conservadores. Se você for mais arrojado, escolha mais arrojados. Mas é importante também que você coloque na sua mente que você precisa encarar os investimentos com a mente um pouco aberta. Não é para você temer a renda variável, até porque existem boas oportunidades. Basta você estudar e fazer as coisas com coerência. Então, uma vez que eu disse isso, quando você clica no seu perfil, você vai ter que fazer um questionário sobre a sua predisposição ao risco. Apesar de eu ter explicado os 3 perfis diferentes e você ter o seu perfil específico, nesse momento eu preciso que você preencha como se fosse arrojado. Porque alguns investimentos eles só são disponibilizados para aquelas pessoas que são de perfil arrojado. Então, preencha esse questionário da maneira que eu vou preencher aqui para que todos os investimentos sejam disponíveis para você. Mas na hora de tomar a decisão, aí sim leve em conta o seu perfil, tá? Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu estou montando uma carteira, basicamente eu vou montar 3 carteiras como se eu estivesse começando do zero. Então tomem como base, mas saibam que vocês têm que fazer as coisas baseado no que vocês acham melhor para vocês, tá certo? Então vamos lá começar a definir qual é o nosso perfil. Qual frase representa a sua formação ou experiência profissional? No meu caso, eu tenho alguma experiência com investimentos. Então, essa do meio fica para mim. A primeira seria eu não conheço ou conheço pouco as regras do mercado. A terceira seria eu tenho formação acadêmica, experiência na área de investimento.
Então, eu não tenho formação acadêmica, mas eu tenho experiência. Então, eu me sinto mais confortável em colocar a segunda. Então, qualquer uma das duas, segunda ou terceira, tá bom para você preencher. Depois ele pergunta qual frase melhor representa os meus objetivos e a minha expectativa ao investir. Então, sempre se atentem que o primeiro vai ser conservador, o do meio vai ser moderado e o terceiro vai ser arrojado. Vejam que na primeira ele fala, quero preservar meu patrimônio sem risco de perdas. Então, esse aqui você não quer perder, você quer segurança e baixa volatilidade. O segundo é desejo obter retornos moderados, ciente de que para isso eu preciso expor uma parte do meu patrimônio a risco. A questão que eu falei sobre a exposição do moderado ser um pouco maior do que a do perfil conservador. E a terceira, a minha prioridade é obter altos retornos, ou seja, em troca de altos retornos você tem menos segurança e maior volatilidade. Eu vou preencher essa aqui porque de fato é o que eu espero para minha carteira. Qual frase representa melhor o seu momento? Ainda não possuo patrimônio financeiro relevante, já construí meu patrimônio, quero apenas mantê-lo e já iniciei a construir meu patrimônio e pretendo aumentá-lo. Novamente, vá no terceiro. Por quanto tempo pretende manter seus recursos? Lembre-se que eu falei que o objetivo dessa carteira é previdenciário, ou seja, longo prazo. Então, para mim, por mais de 5 anos. Qual o percentual dos recursos você espera resgatar nos próximos 12 meses? Novamente, eu não tenho perspectiva de resgatar, então eu vou colocar para continuar. Com qual produto você tem familiaridade? Eu, particularmente, eu invisto em renda fixa, eu invisto em renda variável, eu invisto em derivativos, só não invisto em previdência privada. Então, eu vou preencher esses 3 e vou botar continuar. Em quais dos produtos você investe ou investiu mais de 10% da sua renda? Todos esses que eu havia marcado antes, então, para mim, continua o mesmo. E aí, você tem um perfil de investimento arrojado. Alcançamos o objetivo de ter os nossos investimentos disponíveis, independente de qual seja o perfil. E é a partir daqui, agora, que a gente vai começar a questão do investimento, tá? Lembrando que o questionário é apenas para você ter os investimentos à sua disposição, mas na hora de montar a sua carteira, pelo amor de Deus, monte baseado no seu perfil de investimento. Se você não quer risco, você quer rentabilidade com segurança e baixa volatilidade, vá em investimentos conservadores. Se você quer um pouco mais de risco, mas você ainda assim preza muito pela segurança e baixa volatilidade, vá para perfis moderados. Se você é um cara que não liga tanto para a questão da segurança e da volatilidade, você quer priorizar os altos retornos, aí sim você vai para o perfil arrojado, certo? Só não tenha medo da renda variável, como eu já falei. Independente de você ser conservador ou moderado, é importante que você não tenha medo da renda variável, porque ela tem boas oportunidades. Basta você escolher com coerência. Então, confirmando, por fim, ele pede uma autenticação. É só você colocar que declara que leu, que você não está impedido e que você não é pessoa vinculada a essa instituição. Aceitando, termo assinado com sucesso. E agora, você pode aproveitar os benefícios do investimento. Então, finalmente, vamos começar a falar sobre investimento. Eu separei 3 perfis de investimento. Eu vou mostrar para vocês o que eu faria em cada uma dessas situações. O primeiro ponto, em comum entre as 3, é que eu montaria uma reserva de emergência. Como esse vídeo aqui é baseado em pessoas que estão começando agora, muito provavelmente essas pessoas nunca investiram, então é bem provável que elas não tenham uma reserva de emergência, e eu estou dando um exemplo como se eu de fato não tivesse. Então, o primeiro produto que eu vou procurar vai ser um produto para minha reserva de emergência, que é basicamente um produto para me proteger de qualquer situação que possa acontecer na minha vida. E por que é importante você ter esse produto? Porque o seu objetivo da carteira de investimentos, o dessa carteira aqui, é longo prazo. Então, se eu tiver que tirar dinheiro dessa carteira para suprir alguma emergência, eu vou prolongar demais alcançar esse objetivo. Então, por isso que a primeira coisa que eu vou montar vai ser a reserva. Existem basicamente 2 produtos que eu gosto para compor a reserva. A caixinha do Nubank, de reserva de emergência, e o porquinho do Inter. Ambos têm a mesma finalidade. Eles são produtos de renda fixa, CDBs, que são atrelados ao CDI, então eles rendem o valor do CDI, com liquidez diária, então você pode tirar a qualquer momento, e que tem segurança, porque são protegidos pelo FGC, e baixa volatilidade. Então é justamente no porquinho do Inter que eu vou investir o meu valor. Então, você vai selecionar, e aí você perceba que tem 2 possibilidades, resgate em até 90 dias e resgate imediato. Se eu quero montar uma reserva de emergência, é óbvio que eu não vou poder tirar o meu dinheiro daqui a 90 dias se eu tiver uma emergência hoje. Eu quero tirar o meu dinheiro hoje. Então eu vou escolher aqui o resgate imediato. Guardar meu dinheiro. Ele pergunta quanto. Se eu estivesse na situação de ter apenas R$100 para investir e eu não tivesse reserva de emergência, com toda certeza eu colocaria todo o meu dinheiro numa reserva de emergência, até porque esse é o primeiro objetivo. Então eu vou colocar aqui, até R$100. Vamos supor que eu tenha R$100 e vou colocar justamente os R$100 no porquinho. Porque esse é o meu objetivo, né?
Então, escolhi aqui. Eu posso tirar a qualquer momento. É protegido pelo FGC. O vencimento, 18/12/2025. Resgate imediato. Então, vamos lá. Eu vou colocar para investir. Basicamente, coloquei o meu R$100 no porquinho. Então, a aplicação foi realizada com sucesso. Tá aí, apareceu. Investido no Brasil, R$100. Por quê? Porque eu já coloquei o meu dinheiro no porquinho. Então, a partir de agora, eu já fiz o meu primeiro investimento, que é na minha reserva de emergência. Agora que eu já fiz o meu aporte mensal, o que eu faria se eu só tivesse R$100 por mês para investir? Eu continuaria investindo no mesmo investimento, pelo menos por 12 meses, para montar uma reserva de emergência, justamente porque é ela que vai lhe cobrir de eventuais problemas que aconteçam na sua vida. E após isso, o que é que eu faria? Eu, particularmente, faria investimentos intercalados. Então, por exemplo, durante os 2 meses seguintes, a esse prazo de 1 ano, eu aportaria na reserva. Agora, no terceiro mês, eu compraria outro produto de investimento, então, muito provavelmente um fundo imobiliário, e aí eu aportaria mais 2 meses na reserva de emergência, e aí depois, no terceiro, eu colocaria mais um fundo imobiliário, e assim eu iria diversificando meu patrimônio. A partir do terceiro ano, aí eu já faria meses intercalados, então 1 mês na reserva de emergência, 1 mês em algum outro produto de investimento, fazendo de uma forma que você fosse diversificando a sua carteira. E aí, a partir do momento que você atinge o valor da sua reserva de emergência, o valor que você estabeleceu como meta, você começa a investir só em outros produtos de investimento. E esse valor, ele é muito pessoal, você que vai escolher baseado na sua realidade. Eu tenho outro vídeo em que eu explico como é que monta uma reserva de emergência, eu vou colocar ele aqui na descrição para que vocês tomem como base. Mas se eu tivesse R$100, seria assim que eu procederia com meus investimentos. Para o segundo perfil de investimento, nós vamos adotar a base do primeiro, mas agora, por ter um pouco mais de dinheiro, nós vamos conseguir investir em outros tipos de produto de investimento. Nós vamos diversificar a nossa carteira. Se eu tivesse R$200 para fazer esse investimento, perfil 2, eu basicamente começaria a investir nos 150 no meu porquinho, na minha reserva de emergência. E é exatamente isso que eu vou começar fazendo. Então eu vou aqui no meu porquinho e eu vou guardar mais R$50 também no resgate imediato. Então guardar dinheiro, colocar os R$50 que eu quero colocar e aí confirmado. Já colocamos os R$50 na reserva de emergência. Agora que nós já colocamos dinheiro na nossa reserva de emergência, nós vamos abrir o leque dos nossos investimentos. Nós vamos alocar esses outros R$50 que nós temos em um produto de investimento da renda variável, mas que é um pouco mais seguro e um pouco mais previsível do que as ações, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimento focados em investir justamente no setor imobiliário. Eu não vou ser técnico aqui e falar sobre tudo que envolve fundos, até porque eu precisaria de um vídeo inteiro para falar sobre isso. Então eu vou focar em alguns fatores importantes que vão fazer você compreender o que é um fundo imobiliário. Primeira coisa, como é que se forma um fundo imobiliário? É simples. Uma empresa, que é chamada gestora, ela é a administradora desse fundo. Ela emite cotas no mercado e essas cotas são compradas pelos cotistas, que somos nós. Com o dinheiro da venda dessas cotas, essa empresa ela investe no setor imobiliário. E ela pode fazer isso de 2 formas. A primeira é ela comprar ou construir imóveis e colocar esses imóveis para alugar. E aí ela vai retornar o valor desses aluguéis e vai distribuir esses valores de aluguéis com os cotistas. E é literalmente distribuir, pessoal, porque os fundos imobiliários são obrigados por lei a dividir 95% do seu lucro com os seus cotistas. A segunda maneira do fundo investir no setor imobiliário é pelo empréstimo do valor das vendas das cotas para empresas do setor imobiliário para retornar esse valor com juros. Essas 2 denominações se chamam fundo de tijolo, quando investe no aluguel de imóveis, e fundo de papel, quando empresta dinheiro para o setor imobiliário. E como é que se dá esse pagamento? Esmagadora maioria dos fundos imobiliários, eles pagam mensalmente. Então, todo mês, depois que você comprar a sua cota, você vai receber o valor relativo a uma cota. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem na prática como é que isso funciona. Eu vim aqui no site do Investidor 10 para trazer para vocês um exemplo de um fundo imobiliário de papel, que é MASI 10, ou seja, ele custa R$10, e por conta disso ele é extremamente acessível. Ele é o fundo que mais tem cotistas no Brasil, é o MXRF11. 2 informações eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro, ele custa R$10,63, como vocês estão vendo aí. E segundo, eu quero mostrar como é que funciona a dinâmica de pagamento mensal dele. Então tá aqui, ó. Podem ver que o fundo paga dividendos mensais, todos os meses aí ele está fazendo esse pagamento. E esses dividendos, eles são,
na média, normalmente, ó, 7 centavos mais ou menos. Tem mês que ele paga mais, ó. Então nos últimos meses ele tem pago bem mais, ó. Pagou 12 centavos por mês, 11 centavos, chegou a pagar 13 aqui em 2019. Então é um fundo que todos os meses ele está fazendo pagamento e todos os meses você vai estar recebendo. Outro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês verem foi o Galg 11, que ele é um fundo de tijolo, também base 10, ó, ele custa R$ 9,21, que mantém a mesma dinâmica de pagamento. Então, observando aí, ó, ele paga até de maneira mais equilibrada aí, pode ver que os dividendos dele, ó, são 8 centavos, só um mês que ele pagou pouco, foi 1 centavo, mas podem ver que todos os meses ele se mantém, ó, pagando 8 centavos por mês. Então, são dois fundos de investimento que são extremamente baratos, ó, menos de R$ 10, e que você pode começar a fazer seus investimentos neles. Agora que eu já expliquei o que é um fundo imobiliário e já mostrei os exemplos na prática, vão ser justamente nos fundos que eu vou colocar os últimos R$ 50 do perfil 2. Eu escolhi 2 fundos imobiliários, um de papel e um de tijolo, justamente porque eu quero diversificação. E como é que eu acho isso aqui? Basicamente, eu vou na aba Investir do Banco Inter e eu vou em Ações do Brasil, porque o Banco Inter ele não separa ações e fundos imobiliários, ele coloca tudo no mesmo bolo. E aí eu vou buscar por ativo. Como já pré-selecionei aqui alguns ativos, vou basicamente querer o Galg 11, que é um fundo logístico, fundo que eu mostrei para vocês aqui, que é o fundo de tijolo, e eu vou estar comprando, ó, 3 cotas desse fundo, que vão dar mais ou menos, ó, 27,60. Aí eu agendo e confirmo. Essa ordem ela está agendada para amanhã, porque no horário que eu estou gravando esse vídeo, o mercado já fechou, mas essa compra já está feita. Amanhã, quando o mercado abrir, essa ordem vai ser confirmada. Depois eu vou agora no CPTS 11, que é o segundo fundo, ó, o fundo de papel. E aí, ó, eu vou colocar para comprar, ó, vejam que ele custou R$ 8,60. E como o outro foi R$ 27,60, eu vou escolher 3 desse aqui, ó, que vai dar R$ 25,00. Ou seja, o valor vai dar mais ou menos R$ 53,00, mas é próximo daqueles R$ 50,00. E eu vou colocar aqui, ó, agendar compra, mesma dinâmica, o mercado está fechado. E aí, a minha compra já está agendada. Amanhã, essas ordens vão ser confirmadas e eu já vou ter feito os meus investimentos. Mas aí, o que eu faria se eu tivesse esses R$ 200 para aportar todos os meses? Eu manteria essa estratégia. Durante um ano, eu aportaria R$ 150,00 por mês na minha reserva de emergência e R$ 50,00 por mês em fundos imobiliários. E aí, depois de um ano, eu mudaria. Eu aportaria R$ 100,00 na reserva de emergência e colocaria R$ 100,00 para fundo imobiliário. Lembrando que todos esses fundos imobiliários precisam ser analisados e você precisa fazer sua própria análise individual sobre ele para saber se ele é um fundo promissor e se ele se adequa à sua estratégia. Para o terceiro perfil que eu montei, se eu tivesse R$ 300,00 para investir, eu utilizaria uma base semelhante à do segundo perfil. Então eu colocaria R$ 200,00 na minha reserva de emergência. O segundo perfil colocou 150. Eu colocaria 200. E os outros R$ 100,00 eu utilizaria para investir em fundos imobiliários. Mas quais fundos imobiliários eu escolheria? Os mesmos do perfil 2. Eu escolheria o Galg 11, um fundo logístico, e o CPTS 11, que é um fundo de papel. Mas isso é o que eu faria baseado nas minhas análises. Sinta-se à vontade para tomar suas decisões baseado na sua análise e no seu perfil de investimento. Chegamos ao final desse vídeo, que foi um verdadeiro passo a passo te ensinando a começar a investir do zero. Se você gostou do conteúdo que você viu aqui, se esse vídeo agregou na sua vida de alguma forma, se eu pude te ajudar a compreender melhor a dinâmica do mundo dos investimentos, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com sua família e se inscreva no canal. Porque toda semana eu vou trazer vídeos informativos completos, recheados de conteúdo como esse para você. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.